Talvez, eu tenho uma opinião agora que talvez vá desagradar muita gente. Sobre o Caixinha? Não, sobre o Inter. Vamos lá. Pra mim, a maior dúvida no time do Internacional hoje é referente à camisa 9. E eu não falo dúvida sobre quem deve ser o titular, Valência ou Borré. Eu acho que os dois estão muito mal. Olha, cara, embora o Valência tenha feito gols, tá? Eu tô fazendo essa ressalva. Ele fez gols, beleza. Gols que, tirando o gol do Clássico Grenal, são mais gols de posicionamento do que de qualidade. Mas eu acho que com a bola, os dois estão tendo muita dificuldade. O Valência, historicamente, acho que desde a sua trajetória no Inter, que a gente acompanha, ele não é um jogador de fazer pivô, de conseguir tabelar, fazer o time jogar. Ele não é esse jogador. E o Borré, embora tenha uma característica que, em tese, faça com que ele tenha mais esse tipo de jogo associativo, ele não está conseguindo. O Borré ontem ele apanhou da bola em vários momentos para dominar. Ele não conseguia fazer o pivô. Ele teve pouquíssimas jogadas. Teve um chute lá perigoso que ele conseguiu fazer. Mas além dos gols que o Valência tem feito, e beleza, é mérito do Valência estar bem posicionado, fazer os gols fáceis que ele fez, mas o Inter precisaria, eu acho que pro nível atual do time, alguém que conseguisse fazer mais do que Valência e que o Borré tem feito. Eu não concordo contigo, meu amigo Sonda. Eu sabia que não seria... Concordo? Não, eu acho que não é esse o problema do Internacional, né? Não disse que é o problema. Eu disse que pode ser o diferencial ali na frente. Quando o Inter precisar dar um salto, beleza. O Inter tem um nível de atuação, mas contra Flamengo, Palmeiras, contra times fortes da Libertadores, talvez ele precise de algo a mais. Algo que o Valência, por exemplo, foi na Libertadores de 23. Mas que não ele conseguiu foi destaque. repetir. Mas ele não é mais aquele jogador. Eu entendo que tu tá colocando assim, eu penso só um pouco diferente, tá? Eu acho que tanto o Borré quanto o Ener não foram... O Valência não fez um gol contra o Nacional aí? Não, foi os três. E aqui eu faço... Não, ele até tá fazendo, fez um contra o Bahia. E aqui eu faço uma ressalva. Também essa minha avaliação, ela leva em conta o valor, o salário mensal de Valência e de Borré. Mas aí não é... O que eu levo em conta é isso assim, ó, pelo pouco investimento... que eles entregam pelo investimento que é feito. E não é baixo, gente. A gente tá falando, somando os dois, de mais de 3 milhões de reais. Assim, ó, eu tô vendo recuperação no Ener, tá? Eu acho que, assim, a confiança em voltar a fazer gol pra ele é fundamental. Agora, eu já externei isso aqui no apito. O Valência é um centroavante que mete medo em qualquer zagueiro. Não, quando volta a fazer gol, né? Fase ruim, tava difícil. Agora, esses jogadores, eles não conseguiram ser ainda o que se esperava que fossem no Inter. Valência já tem tantos gols quanto o Yuri Alberto, quanto o Paulo Guerreiro. É isso? Eu esperava que ele fosse tecnicamente muito maior do que ele está sendo, porque ele é muito bom jogador. O Borré é uma decepção, né? O Borré é uma coisa assim, a gente já tinha falado. Né? Acho que ao Borré cabe a crítica, acho que ao Valência. O Borré não tem força mais, cara. O Borré se arrasta. Tem alguma coisa acontecendo. Depois da lesão. Falamos sobre isso. Travadíssimo depois da lesão. Eu até entendo o ponto do Sonda, mas eu não consigo fazer críticas quando o centroavante pago para fazer gol está fazendo gol. Aí, mas ele não está colaborando na sequência das jogadas, quando a bola vai nele ele não dá o passe que continua, mas se lá na frente, no momento que ele precisa fazer o gol, ele está aproveitando as chances, e contra o Bahia, por exemplo, né, ele entrou e acho que foi poucos toques na bola, ele já estava lá dentro da área, aproveitou o rebote do chute do Aguirre, guardou. Contra o Cruzeiro também fez gol. Aí não tem muito como eu fazer essa crítica. Se de novo secar a fonte de gols e ele de resto não conseguir colaborar, aí tudo bem. Mas no momento que ele recupera a fase artilheira, por mais que ele possa pecar tecnicamente em algumas situações, no momento decisivo ele aparece com os gols, é isso. Agora, é o principal. Isso que o Benfica coloca, então ele chama mais... A gente não pode criticar nunca o Valência, então. Não pode. Quando ele deixar de fazer gol. Mas se o gol... É que o gol é pro centroavante... Mas é algo objetivo, eu não posso criticar a atuação do Valência. Se ele fizer gol, tudo tá anulado
Ele jogou muito bem. centroavante tem que se fazer ele, gol, né? se ele Centroavante quebra a tem essa bola em licença. 9 jogadas, em uma ele faz um gol, ele tá... O centroavante tem essa licença. Ele tem, Não, eu também acho. Pra ti pode ter, pra mim, eu analiso o futebol. Uma das. Se o Valência quebrar a bola em 9 das 10 jogadas, ele prejudicou o time mesmo fazendo Vou gol. dizer, uma das piores partidas que eu vi de Cristiano Ronaldo foi a final do Mundial contra o Kashima Antlers. Ele errava tudo que era lance. Chegou na prorrogação e ele fez gol. O Real Madrid foi campeão. É isso, é o centroavante. O cara da frente tem que fazer o gol. Se de resto ele não tá dando a sequência na jogada, tá pecando numa situação ou outra, mas no momento decisivo a bola se oferece pro cara e o cara bota na rede. Isso é um preciosismo. Eu acho que qualquer clube brasileiro gostaria de ter o Valência como centroavante. Qualquer clube brasileiro Qualquer gostaria clube de ter os dois, com os dois jogando muito bem. Não. O Valência Mas o Valência é um mesmo, cara que, nesse aspecto, eu concordo contigo. Ele impõe um respeito na área. Ele chama a marcação. Cara veloz. Mas ele poderia ser mais Assim que como ele é. Ele em tem outros- capacidade de ser mais que ele Assim como em outros momentos ele conseguia participar mais ativamente do recuperação, jogo, né? tava conseguindo levar até mais perigo, como por exemplo diante do Fluminense nas arrancadas, só que ele perdeu 3 gols cara a cara com o goleiro. Aí toda a movimentação, a continuidade nas jogadas, o arranque, de nada serviu. O cara chegou 3 vezes na cara do gol, perdeu 3 gols, o time foi eliminado. Não adianta, o centroavante tem que ir lá e meter a bola na rede. Gol. Não dá pra viver do quase. O centroavante não vive do quase, né? Aquela coisa O centroavante é o único cara que pode jogar bem e se não fizer gol, a crítica ela pega. Aquela regra É muito difícil. não escrita dos comentaristas, né? Não se critica o centroavante até o final do jogo, porque em uma bola ele vai lá e decide e é o melhor em campo. O Valência tá nesse momento. Acho que, de fato, ele poderia dar mais sequência, poderia sair mais da área, ou conseguir articular jogadas também. Mas se ele estiver fazendo gol e decidindo os jogos, que é o que ele tá conseguindo recuperar nas últimas partidas, aí eu vou ter que, digamos, passar o pano, então. Pega os outros centroavantes brasileiros aí, o centroavante do Palmeiras, o garoto aí, o Vitor Roque. Vitor Roque. Fez um gol, foi anulado sábado. Mas questão de investimento custou uma banana. Não faz sim, gol. É melhor que o Valência. Não, até. Não sei, cara. Não sei. O Valência tem uma história, até por ser mais velho. Eu acho Vitor que isso Roque aí ainda pesa Os favorável ao dois Valência. centroavantes do jogo, inclusive, são melhores que o Valência. Quase do... Vitor Roque e Yuri Alberto. Hoje. Pois é. Mas quem é que tá. Mas qual o centroavante que tá respondendo nesse momento do futebol brasileiro? Pedro Tá fazendo Raul, gols? Yuri. Pois é, o Pedro Raul não dá pra Pedro comparar é com o melhor, Valência, mas né? tá machucado. Então o Voltando Valência tá aí, tá fazendo os golzinhos, ele. É que eu acho que dos times lá de cima, o Inter é o que tem menos qualidade nos seus atacantes. Definição. Bom, eu sei que não é uma opinião popular, enfim, vou ser criticado. É. Não Mas tem problema. Sim. Ninguém tá aqui Não, pra. eu pra penso agradar que os dois, principalmente o Borré, o Ener Valencia eu tô dando desconto porque ele tá indicando uma recuperação. Mas eles poderiam jogar mais do que eles estão jogando. Eles são jogadores, pela valorização, pelo cartaz, são jogadores de um nível bem melhor, né? Principalmente o Ener Valencia. Talvez o Inter tenha feito um mau negócio quando estabeleceu um salário muito alto. Quem sabe até viessem para um Mas salário não menor. viesse, Acho que não. Hein? por exemplo, Benfica, seria e difícil. aqui não tô querendo... Mas eu gosto muito do Ener Valencia. O estilo de atacante que ele é o estilo que mais me agrada. Não tô querendo fazer uma granalização, mas o Bright White hoje no Inter faria mais. Sei, cara. O Brett White também tá devendo há algum É. tempo já, hein? Mas ele... Olha, com a pouca produção do Grêmio, ele tem já bons números na temporada. Eu acho que se ele, tivesse no time do Internacional, com a quantidade de chances que cria, a quantidade de circulação de bola que tem o time do Inter, eu acho que ele se daria bem. É, a questão de pensamento de futebol. Eu vejo o Ener Valencia à frente do Bright White. Também vejo. A experiência do Bright White o ajuda, mas o Ener Valencia também é um jogador que tem uma biografia, né? Embora tenha jogado o Barcelona, o Bright White, mas a gente sabe como é que foi, né? Ele jogou quando houve um jogador que se lesionou, não havia mais como contratar outro, né? Isso foi meio circunstancial essa passagem dele. Não estou tirando os méritos, acho um bom jogador, mas essa questão do Barcelona foi uma passagem meio... É que o Valência, assim, pega
os momentos em que ele não finaliza jogadas, né? Pega só o restante. De fato, né? Às vezes ele até parece meio que tropeça na bola quando vai tentar conduzir. Quando ele precisa dar muitos toques na bola, ele se atrapalha. Quem? O Valência. Quando ele precisa... Assim, ó, tem que fazer o time E o Bright White chegar. precisa receber bola pra jogar também, né? O Bright White até sai um pouco mais da área, tenta participar, às vezes como meio campista. Só que é impossível no centroavante tirar da análise as finalizações e especialmente o gol. Tipo assim, tira os gols que o Valência tá fazendo e aí analisa só o resto. Tá bom, ele tropeça na bola em alguns momentos, só que o gol não é um detalhe, o gol é o primordial, então não tem como tirar o gol da Ele tava sendo análise. criticado por não fazer Isso. gol, claro. Teve jogo aí que ele perdeu. Que jogo foi? Que ele perdeu um gol dentro da pequena área. Eu acho que o lance não valeu, né? Isso. Foi o jogo contra o Cruzeiro. Esse lance foi impedido? Não, contra o Nacional semana passada. Aliás, contra o Atlético Nacional, que ele perdeu um gol dentro da goleira do Gigantinho. Sim. Perdeu um gol dentro da pequena área. O jogo foi mal. E aí a bola volta pro Wesley que chuta. Né, sem ângulo. Isso aí. É Agora, que- se vem outra lá e vai lá e faz o gol... É que o que vocês estão dizendo nesse argumento é que eu não preciso mais assistir os jogos. Eu abro o SofaScore, Não, tu tá te vejo quem tá sacrificando, fazendo tu veio gol. aqui pra te sacrificar pelo debate e eu tô te parabenizando por isso. Muito Não, obrigado. eu realmente acredito nisso. Eu acho que o Inter hoje tem um time melhor do que os seus centroavantes. E aqui eu não tô falando em nomes, eu não tô falando em carreira, não tô falando em história. Tô falando em atuação. O que a gente tem visto de Borré e Valência na temporada como um todo é algo abaixo do que o time do Inter merece. Aqui, fazendo todas as ressalvas, que são jogadores que podem se recuperar ali na frente, principalmente o Borré, que eu acho que é um jogador que é melhor do que a gente está vendo, Muito melhor. mas o que vocês estão dizendo é que eu não preciso analisar o jogo. Se eu desligar a televisão e pegar o número depois, tantos gols na temporada, beleza, é isso que Meu tá, bruxo, tá ninguém tá valendo. dizendo nada. Faz o que tu achar melhor pra ti. A tua forma de ver futebol, a gente tá discordando. O Yuri Alberto, por exemplo, que você considera melhor, qual é a contribuição que ele dá além do gol? Não, ele participa, faz pivô, ixi, jogador bem mais completo que o Valência. Velocidade, Olha, eu não... jogador bem mais útil. E acho um bom jogador, hein? Mas acho que do nível do Valência. Acho que o Valência já teve momentos para ser muito mais criticado e talvez terá ali na frente momentos para ser criticado novamente É quando só não fazer gol, cara. deixar de fazer gol. É que eu não Mas consigo eu tô sendo- criticar quando mas aí ele eu tô faz sendo gol. oportunista, Calvin. Se eu tô aqui analisando o jogo do Valência e mesmo ele fazendo gols eu faço crítica, eu tô dizendo pro ouvinte da Rádio Bandeirantes que eu estou analisando o jogo e que vejo atuações ruins do Valência. Agora, Mesmo quando ele faz gol. se eu- Sim, posso ver uma atuação ruim mesmo quando ele faz gol. Não foi o caso contra o Bahia, onde ele foi bem. Foi o caso contra o Atlético Nacional, onde ele não fez gol. Foi o caso também da partida... Cruzeiro fez gol. Ele não fez uma boa partida contra o Cruzeiro, por exemplo. Ele fez gol, beleza, tá lá na conta. Valência fez um gol, pra mim não fez uma boa partida. Agora, É que você quer o centroavante completo e esse aí o Internacional o não Inter tem é um dinheiro time pra pagar. completo. Como não tem dinheiro, Benfica, o Inter gasta 3 milhões de reais com os Sei, dois. Eu sei, mas é que um tem jogador... Mas dinheiro esse pra pagar. jogador é Grandes- muito difícil de achar. O grande centroavante ganha muito mais do que o Valência. Esse jogador é muito difícil de achar. Que tá na Europa. Né? O salário do Valência perto de um cara que tá no City, por exemplo, é muito menor. Bom, o mais completo que nós tivemos nos últimos anos aí foi o Soares, né? Pra tu ver o nível de como tá o futebol brasileiro nesse aspecto. é que o Calvin- eu gosto do o Pedro, Calvin eu tá acho o Pedro dizendo- um o jogador Calvin- muito O interessante. Calvin tá dizendo, por exemplo, que ele vai esperar a fase de seca do Valência pra meter pau. Isso pra Mas que o mim é centroavan- oportunismo, Não, cara. mas é que o Mas centroavante, eu não tô Calvin nessa aí, o julgando o centroavante- volante. O centroavante... Não tô vou te julgando dizer- o lateral direito. Vou te dizer um jogador, tá? Que era um baita centroavante. Tecnicamente, o Benfica ainda viveu mais essa época aí. O Jardel. Jardel era um... Quase é um palavrão. Um baita de um centroavante. Tecnicamente não era bom. horror. Mas o que era goleador? Pega agora o Pô, o cara centroavante da jogou no moda. futebol europeu, cara. O centroavante da moda, o Verratti. Dá uma bola no pé do Verratti e vê o que sai. Não sai muita coisa. Agora dá na cabeça dele, ele é o melhor do mundo, né? Dá maravilha, né? Nossa. Só que, assim, eu não consigo, na posição específica do centroavante, tirar os gols da análise. É que eu acho que tem relação com a forma de jogar. O Inter é um time que tem muito a bola
E o Roger preza por isso. Então, e acho que, não sei se o Roger pensa assim, mas eu acho que se o Roger tivesse que escolher, Roger, tu pode escolher um centroavante para colocar no teu time, no futebol brasileiro. Com o teu estilo de jogo, ele não escolheria o Valencia. É a peça que ele tem, beleza? Ele tem que adaptar o estilo de jogo dele ao jogador que ele tem. Aí qual que seria, então, a escolha? Pra mim seria o Yuri Alberto. Agora, como tá? Mas combina com o estilo de jogo do Roger, pra mim é o Yuri. Como tá com o problema, o Pretzel foi o primeiro a detectar isso aí, depois comecei a olhar mesmo, porque tá muito lento o Borré, hein, ô Xandão? Falei sobre isso aí. O Borré tá travado, né? Pesado depois da Parabéns, lesão. Xandão. Participação Realmente. aí no debate. Realmente. Não, cara, eu tô ouvindo a tua tese absurda, então eu tô preferindo ficar em silêncio. É, só isso. Eu respeito todas as teses, mas quando ela é absurda, eu fico em silêncio. Só isso. Tá, me contrapõe aí com argumentos, sem atacar. Não precisa, é pessoalmente. que tu achar que o Borré e o Valência não jogam nada, pra mim a tese é absurda, mas não eu falei respeito, isso. por isso que eu fico em silêncio. Não falei isso, em nenhum momento falei isso. Disse que eles são abaixo do que o time vem jogando e também pelo investimento, né, Xandão? Tu sabe muito bem, tu é um dos caras que eu considero muito, um cara muito crítico, e tu sabe